Oi pessoal, meu nome é José Alexandre e hoje vamos discutir um assunto bastante interessante e que envolve essencialmente a busca de informações, a necessidade de referências para que as organizações possam atingir a excelência. A ideia é mostrar para vocês na aula de hoje a essência do conceito de benchmarking ou benchmark. É um assunto que está sendo bastante discutido e agora, de certa forma, apresentando-se em grande parte dos concursos. O benchmarking ele envolve essencialmente conhecimentos na área de marketing, estratégia, e, obviamente, também tangencia os conceitos principais aí da gestão da qualidade. Então, na realidade, quando a gente fala de benchmarking, a gente fala de alguns conceitos que, de certa forma, são interdisciplinares dentro da própria administração. E referencia-se, então, dessa forma, como a ideia de um modelo de gestão que tenta se aproximar ou aproximar a organização da excelência. Ok? Mas, então, vamos começar a discutir o conceito de benchmarking, a ideia das suas características, de seu processo e apresentar para vocês também alguns exemplos, ok? Vamos lá então? Bom, nós começamos a nossa discussão justamente propondo essa ideia da melhoria, propondo essa ideia de ser o melhor. Então, a ideia do benchmarking é ser o melhor entre os melhores. Bom, centrada na premissa de que é imperativo explorar, compreender, analisar e utilizar as soluções de uma empresa ou de uma organização qualquer, concorrente ou não, diga-se de passagem, existem tipos diferentes de benchmarking, isso a gente vai apresentar para vocês, e é comum, eventualmente, você pensar que o benchmarking é só um referencial competitivo, estratégico, com alto grau de rivalidade, a gente vai ver que nem sempre é assim, por isso, inclusive, que nós utilizamos o benchmark em qualquer organização, seja uma instituição pública ou privada. Diante de determinado problema. O benchmarking, então, é uma excelente ferramenta de gestão organizacional e vai oferecer algumas alternativas que vão aperfeiçoar os processos organizacionais, produtos e serviços. O que é importante que você entenda é que o benchmarking ele é, na realidade, um processo, e um processo de gerenciamento, justamente para tentar otimizar os processos da organização para que ela atinja a excelência. É lógico que a ideia é produzirmos bens, serviços, produtos e serviços com a melhor qualidade possível para que a nossa organização seja um referencial. Então, a ideia do benchmark é justamente focar em processos para que nós tenhamos aí excelência, efetividade e, obviamente, qualidade e impacto suficiente na geração de produtos e serviços aos nossos clientes, aos cidadãos, aos contribuintes. Então, essa seria a ideia do benchmark. Ok? Vamos adiante. O benchmark, portanto, é capaz de proporcionar às organizações e às empresas informações, e isso é importante, a ideia das informações, porque as informações são importantes para que a organização ela gere conhecimento sobre o mercado, gere conhecimento sobre ela mesma, e possa decidir melhor. Informações que lhe sirvam de referencial em sua trajetória em busca da qualidade. Então, na realidade, como eu disse para vocês também, o benchmarking busca um referencial. É isso? E um referencial do melhor. Grandes organizações investem em benchmarking, isso é verdade. Grande parte das organizações, como eu disse, instituições públicas ou privadas, de certa forma investem no benchmarking. E, obviamente, nem sempre o benchmarking é um processo barato. Dependendo das circunstâncias, ele pode se tornar muito caro. Principalmente quando nós trabalhamos com informações externas, não é isso? E, obviamente, a busca por informações externas, eventualmente, e na maioria das vezes, é muito mais cara do que a busca de informações internas. Então, na realidade, a gente também tem que pensar no custo-benefício em relação à implementação de projetos de benchmark.
desenvolvem os seus funcionários para conduzirem uma investigação e os estimularem a participar do processo. Então é lógico que existe a busca pela informação, pelo conhecimento, pela inteligência de mercado. Então é lógico que nós vamos precisar de pessoas competentes, né, e pessoas que se envolvam com a ideia do problema. Então, de certa forma, o próprio benchmarking também se caracteriza como uma ferramenta que necessita de pessoas, necessita de competências, né, e gera competências, potencializa competências dentro das organizações, né? Então, isso é um fator também importante, o próprio desenvolvimento organizacional. Ok? Vamos lá. Bom, e aí, né, seria interessante nós mostrarmos algumas características importantes, né, desse processo, do processo de benchmarking. Começamos, né, com o próprio processo, né, a essência do que é o benchmarking. Então, fazer benchmarking é abraçar a ideia de processo como pressuposto, porque a ideia do benchmarking é orientar-se para processos. Os processos desencadeiam bens e serviços aos clientes. Independente da instituição, né, se for uma empresa, uma instituição com fins lucrativos, né, ou uma instituição governamental, independente da sua esfera, União, Estado, município, né, uma OICIP, uma organização sem fins lucrativos, não interessa. Para nós, né, o benchmarking é muito útil. Portanto, o pressuposto do benchmarking é justamente a ideia do processo. Todas as vezes que um estudo de benchmarking surgir, né, o processo será enfatizado. Então, a base do benchmarking é o processo, né? E, inclusive, eu convido vocês também a assistirem às minhas aulas de gestão por processos e gestão de processos, né, que, de certa forma, também, né, vão ajudar vocês a entender um pouco mais o próprio benchmarking, a partir do momento que nós interpretamos melhor o conceito de processo. Ok? Muito bom. Uma outra característica do benchmark é justamente a ideia de continuidade. Contínuo de longo prazo. Então, todo o conceito de benchmark é orientado à ideia do melhoramento contínuo. E aí a gente faz uma referência principalmente aos modelos japoneses de gestão da qualidade, né, no sentido de melhoramento contínuo, a ideia de melhoria incremental. O benchmarking ele parte desse princípio a partir do momento que nós vamos avaliar os processos e melhorá-los constantemente até atingirmos a excelência. Então, será improvável um estudo de benchmarking ter um bom aproveitamento e sucesso, obviamente, se vier a tornar-se uma atividade única de curto prazo. Então, na realidade, essa ideia, né, de melhorar continuamente é a ideia do processo de benchmarking. Para que as empresas e organizações obtenham informações significativas de outras organizações, pertencentes ou não ao seu ramo, né, inclusive até internamente, nós podemos fazer um benchmark interno, nós vamos falar sobre isso, né, é imperativo que o estudo se prolongue, né, por mais tempo. Então a ideia é que dificilmente nós vamos conseguir atingir resultados, né, impactantes se nós trabalharmos, né, dentro de uma visão de curto prazo. Isso, né, é comum nas organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, e nós observamos que a visão de curto prazo, ela normalmente se orienta essencialmente para redução de custos, não é isso? Para uma efetividade reduzida, um impacto reduzido, normalmente uma orientação muito pontual, né, e pouco significativa. Portanto, quando nos orientamos a longo prazo, existe uma probabilidade maior de termos uma visão ampla de um cenário futuro. Isso nos ajuda a melhorar constantemente e buscarmos, né, medidas de sucesso mais impactantes. Bom, sistemático, estruturado, formal, analítico e organizado. Na realidade, o benchmark é um estudo baseado em métodos. Nós devemos obedecer a métodos, a pesquisas, né, a orientações processuais e a ideia de estruturação da informação em conhecimento e inteligência. Por isso que ele deve ser estruturado, deve ser bem entendido, com métodos e, de preferência, com pessoas competentes para realizar, né, esse tipo de procedimento.
não existe estudo desse gênero que possa sustentar-se ou alcançar resultados positivos, desprovido de ordem, né, desprovido de estrutura. O modelo que guiará a organização precisa ser construído e, de certa forma, adotado como uma prática gerencial. Portanto, né, a ideia do processo, de novo aqui, né, de uma maneira ainda mais contundente. Quando nós trabalhamos com o benchmark, nós evidenciamos o método, o processo, né, e a análise de informações para gerarmos inteligência. Então, a ideia do benchmark é a sistematização desses processos, né, e a implementação desses processos, né, para otimizá-los. Muito bom. Avaliar, compreender, medir, comparar, apreciar. Então, a questão, né, do analítico, a questão da avaliação. O benchmarking é um processo de investigação. Assim, destina-se à mensuração de dados por consequência lógica. De fato, né, quando nós trabalhamos com o conceito de inteligência competitiva, gestão do conhecimento, tudo isso, né, nós baseamos em informações, em dados e informações. Por isso, né, há a questão de mensuração, compreensão, justamente para que a gente possa tomar decisões, né, e implementarmos processos cada vez melhores. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre os principais tipos de benchmark. Já falamos aí a ideia das principais características desse modelo e vamos falar agora, né, a partir de um entendimento melhor, os tipos de benchmark. Ok? Como processo que visa alcançar a identificação e posterior análise das melhores práticas, o benchmark não se restringe apenas à investigação de outras organizações. Então, né, o primeiro elemento que se tem é que o benchmarking ele não necessariamente se orienta, né, para outra organização, ou eventualmente até uma organização no seu ramo de negócio. Existem vários modelos de benchmarking, inclusive, né, um benchmarking interno. Nós vamos discutir esse assunto. Isso resulta numa diferenciação, né? O Spendolini, né, ele é uma das referências, né, que eu utilizo. Na realidade, né, a ideia do benchmarking, ela começou, vamos dizer assim, a efervescer, principalmente no início da década de 90, final da década de 80, principalmente, né, com uma orientação voltada, né, à questão da qualidade e aos princípios da reengenharia, né, a reengenharia de processos. Então, a década de 80 e 90, ela foi muito rica no efervescer dessas ideias. E aí emerge o conceito de benchmark. E é evidente que nós